jeito certo? Né? A gente está falando do jeito errado, né, de buscar. Qual que é o jeito certo? Já falei um pouco, né? Mas, irmãos, vários pontos que nós vamos passar aqui. Qual que é o jeito certo de buscar sinais, a vontade de Deus ou a direção de Deus? Primeiro, você vai encontrar a vontade de Deus caminhando. É no caminho que você vai encontrar. Abra comigo em Atos capítulo 16, queridos. Vamos ver como Deus dirige, né, como Deus se mostra, como Deus revela os seus propósitos. Atos capítulo 16. Você vai ver que não vai estar ninguém abrindo Bíblia, botando o dedão, nada disso. Atos capítulo 16, verso 6. Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Esses tiveram algum sinal? Não, irmãos, eles estão viajando. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram, veja só, eles foram impedidos pelo Espírito Santo, ok? Quando chegaram à fronteira de da Mícia, tentaram entrar na Bitínia. Olha só, eles tentaram ir lá, mas o Espírito Santo os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Veja só, irmãos, eles estavam caminhando, eles estavam viajando, eles não esperaram, ficaram lá parados, quietinho. Deus, fala alguma coisa. Enquanto o Senhor não falar, a gente não prega o Evangelho. Quando o Senhor der uma direção, aí eu prego. Enquanto isso, vou ficar aqui. Não, eles começaram a viajar. Viajar, pregando. E aí diz que eles tentaram entrar na Bitínia. Eles estavam a caminho. Não, eu estou indo na Bitínia. Normal, simples. Existe um lugar, eu preciso pregar a palavra, eu estou indo para lá. Foi para a Bitínia, o que aconteceu? Deus apareceu e disse: não, não vão para lá. Veja, é no caminhar, é na vida que Deus se revela. Você não fica parado esperando Ele se revelar. Não, você faz as coisas. Começa a agir, começa a tomar as decisões, começa a enfrentar os desafios, começa a caminhar, e na caminhada Deus se revela. Se você está indo na direção errada, Deus fala: opa, por aqui não. Ótimo, aí você vai para outro lugar. Mas você não fica parado. É na existência, no caminhar que Deus vai se revelando. Então vá, meu irmão, tome as decisões, vá em frente, sempre orando, tá? Aqui você pode ter certeza que eles estavam orando. Senhor, fala conosco, se em algum momento a gente estiver indo para um caminho, né, que não é o que o Senhor quer. Voltem algumas páginas aí, em Atos capítulo 9. Atos 9, verso 10. Olha, Deus falando novamente. Em Damasco, Atos 9, 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para voltar a ver. Veja só, irmãos, não foi Ananias que ficou importunando Deus, é Deus que aparece, irmãos. Quando a gente fala, eu quero fazer a vontade de Deus, a vontade é de quem, irmãos? De Deus, ok? Se é a vontade de Deus, ele tem algum impedimento que atrapalhe ele? Ele precisa de ajuda de alguém? Não, a vontade é de Deus. E Deus fala, é minha vontade, então eu vou fazer. Ele tinha vontade que Saulo se convertesse. Ele chega para Ananias e fala: Ananias, a minha vontade é essa. Se a vontade é de Deus, você não precisa incomodar ele, ele vai te mostrar. Porque é a vontade dele e ele vai fazer as coisas acontecerem. Lá em Atos 13, passa algumas páginas aí. Atos 13, os primeiros 4 versículos, Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Eles estavam adorando, estavam na igreja, estavam jejuando, e Deus disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É simples, irmão. Você está buscando a Deus, você está orando, você está lendo a Bíblia, está vindo à igreja.
Está jejuando, está buscando. A hora que precisar de uma direção, a hora que precisar de um mover, Deus vai falar. Assim como ele apareceu, o Gideão estava lá tranquilo e despreocupado, Deus apareceu. Então o que você tem que fazer? Em tudo na vida, caminhe, ande, vai pesando os prós e os contras, vai usando bom senso, vai usando sabedoria, decida sem medo. E se por acaso Deus está vendo que você vai tropeçar e cair, Deus está vendo que você está indo numa direção errada e você está em oração e pedindo que Deus, a direção de Deus, Ele vai te mostrar. Ele vai fazer as coisas, irmão. E as coisas de Deus, elas aparecem, irmãos. Você vai ver quando elas aparecem. Abra comigo em Esther, capítulo 4. Todos acharam? Esther 4, verso 12. Olha como você na caminhada, aparecem as situações. 4:12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhes. Antes, um pouquinho, irmãos, antes de lermos aqui, deixa eu pelo menos contextualizar. Né? O rei havia emitido uma ordem, por causa que ele foi convencido por um conselheiro dele, para que todo judeu fosse destruído. Todo judeu fosse destruído. E quem era a rainha? Esther, que era uma judia, mas o rei não sabia que ela era judia. Então Deus havia colocado ela ali como rainha, e ela não sabia qual que é o propósito de Deus da minha vida. Não sei, Deus está me guiando, me tornei rainha e estou aqui como rainha. E de repente, o rei emite uma ordem: todo judeu deve ser destruído. Mardoqueu avisa Esther. Esther, Deus, o rei emitiu um decreto: todo judeu deve ser destruído. Faça alguma coisa. Não, desculpe, eu não posso ir diante do rei, porque quem aparece diante do rei sem ser chamado, era a tradição da época. Se qualquer pessoa aparecesse diante do rei sem ser chamado, essa pessoa é morta. Então Esther falou para Mardoqueu: Mardoqueu, eu não posso fazer nada, porque o rei não me chamou. Agora a resposta de Mardoqueu, que é aqui no verso 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, ou seja, ela quis dar de ombro, quis escapar da responsabilidade, né? Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, olha só, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Não sei, eu estou aqui como rainha. De repente aparece uma situação, todo judeu vai ser morto. Ah, não posso fazer nada. Mardoqueu falou: você foi colocado nessa posição. Deus te colocou nessa posição. E você vai ficar calada? E aí ele diz: socorro e livramento virão do Senhor de outra parte. Deus vai agir. Ele quer usar você. Por isso te colocou nessa posição. Você nunca sabia o propósito de Deus para a sua vida. Nunca soube, Esther. Mas agora está claro, você é rainha e o povo judeu vai ser destruído. Se você ficar calada, você será punida porque rompeu com o propósito de Deus para a sua vida. Então as coisas aparecem. Aparece a situação e fica claro. Deus nunca falou para Esther: olha, Esther, eu vou te fazer rainha e depois vai haver uma ameaça de morte para todo mundo e aí você intervém. Deus não falou nada. Aliás, Esther é o único livro da Bíblia que Deus não aparece. Sabiam disso? Não aparece. Falando não, mas fica claro, irmãos. A mulher vira rainha e o povo vai ser destruído. Está claro o propósito de Deus. E aí, Mardoqueu fala: será que não é por causa disso que Deus te fez rainha? Da mesma forma, você está na sua vida normal. De repente aparece uma oportunidade de fazer algo para Deus. Está claro, meu irmão, Deus não precisa te falar nada, não. Chega uma pessoa para você e fala: eu estou tão triste, deprimido, minha vida está tão vazia, né? Eu não sei o que eu faço da minha vida, estou triste, estou deprimido, estou pensando em tirar a minha vida. Aí você pensa, precisa de Deus, de um anjo aparecer do seu lado e falar: pregue o evangelho para essa pessoa, convide essa pessoa para a igreja. Precisa de um sinal, precisa você pegar um chumaço de lã? Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Aparece uma oportunidade, aparece a situação, Deus revela na caminhada o propósito dele. Você está ali no seu trabalho, e Deus colocou aquela pessoa do seu lado, carente, fale de Deus. Apareceu a oportunidade, fale. Precisa de um sinal? Não, irmãos. Use bom senso, use sabedoria. O sinal é a própria experiência
da vida. E o que mais importa, irmãos, para Deus, não é o que você faz, é principalmente como você faz, como viver a vida. Olha, se uma pessoa vive como lixeiro, vive como um neurocirurgião, vive como um político, vive como etc, etc, essas coisas, irmãos, têm pouco significado para Deus. Sinceramente, você é um neurocirurgião, ou um ginecologista, ou um pneumatologista, ou um alergista, essas coisas não têm muito significado eterno. A questão é como você faz. Você faz aquilo com amor? Você está servindo as pessoas? Está procurando ali no seu ambiente de trabalho servir a Deus, servir ao próximo? Deus está muito mais importado com como do que o que você está fazendo. Essas questões profissionais que as pessoas ficam buscando o sinal de Deus, irmãos, essas coisas não têm sentido eterno. Tem sentido eterno você praticar o amor, praticar o evangelho, procurar levar a mensagem do evangelho àquelas pessoas. É isso que mais importa. Abra comigo em Filipenses capítulo 2, queridos. De novo, que a gente vai falar, a vontade de Deus é de Deus e Ele vai fazer. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. A vontade de quem? É de Deus. E quem é que realiza? Deus. Olha, tanto o querer quanto o realizar, é Deus que vai fazer. Como é que Deus vai revelar uma vontade dele para você? Ele põe um desejo no seu coração, o querer, e vai te ajudar a realizar. Ele põe o querer, põe o realizar. Não precisa anjo aparecer, irmãos. Às vezes vai usar, vai, mas ele põe o querer e põe o realizar. E o que o apóstolo Paulo diz? Ponham em ação isso. Porque ele está te dando a vontade, está te dando o dom, o talento, está te dando as condições para realizar. Agora você põe em ação. Põe em ação, não vamos complicar as coisas, irmãos. Um desejo no seu coração, uma vontade, igual surgiu no Cláudio e no Valdeci, uma vontade de evangelizar. Está dando as condições, o preparo para eles. Agora é colocar em ação. Então, irmãos, Deus não precisa de ajuda. A vontade é dele, não é vontade sua, é vontade dele. Se ele tem uma vontade, ele vai manifestar essa vontade, ele vai colocar o desejo, ele vai dar o sinal quando precisar, vai dar o sonho quando precisar, mas você não precisa buscar isso. Você ora, fala, Senhor, quando o Senhor quiser me direcionar, direcione. Mas a vontade é dele e ele vai se revelar. Aí você pensa, mas Gideão foi buscar um sinal de Deus. Foi, mas foi buscar à toa, irmãos, porque Deus falou para ele. Gideão, vá lá e liberte Israel dos midianitas. Ele foi buscar um sinal para quê? Por falta de fé, porque Deus já havia falado. Quando Deus tem uma vontade, Ele revela a você. Você vai buscar sinais por falta de fé, não é por... Para todos os heróis da Bíblia, você pode ver, Abraão, foi Abraão que buscou a Deus? Não, Deus apareceu para Abraão, falou, sai da tua terra. Foi Deus que apareceu a Moisés, na sarça ardente. Ele estava pastoreando ovelhas, irmãos. Pastoreando ovelhas. E Deus foi, de repente, começou a pegar fogo no arbusto. E Deus falou para Moisés, olha, Moisés, você já tem 80 anos. Nunca soube o propósito da sua vida. Não soube nada. Agora Deus aparece, agora eu quero te usar. A minha vontade agora eu te revelo, vá e faça tal coisa. Para Jeremias já era moço. Não sabia o que fazia da vida, Deus apareceu para ele, Jeremias, vá e faça. A iniciativa da vontade de Deus, irmãos, parte de Deus. Não é você forçando Deus a falar alguma coisa. Não, deixa Deus falar. Abra lá comigo no Salmo 37, que nós lemos no início do culto. Quanto sofrimento, quanto engano, irmãos, as pessoas seriam poupadas se simplesmente entendessem isso. Salmo 37. Salmo 37, no verso 5, que nós lemos, né? No início do culto. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Mais simples que isso, irmão, você tem um caminho, não é? Você está numa trajetória, fazendo
estudando para um concurso, fazendo um mestrado, né? Está no seu trabalho, você entrega a Deus, Senhor. O meu caminho é esse aqui. Isso aqui. Os meus planos, os meus sonhos para o futuro são esses aqui. Eu entrego em suas mãos. E eu confio em Ti, em fé. Minha caminhada não é baseada em sinais, eu confio em Deus. Esse caminho é Teu, Senhor. Se o Senhor quiser mexer para um lado, mexer para o outro, mudar tudo, muda. Aqui é o que eu estou fazendo hoje. Se o Senhor quiser me mostrar, mostre. Se tiver bom assim, Senhor, me guia. Continua me dando força, o querer e o realizar. O desejo, a vontade. Agora, o que ele fala? E o mais ele fará. Você confia a Deus. Quem vai fazer o mais? Ele. Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai atuar, ele vai te direcionar. Confia nele. E o mais ele fará. E no verso 31, olha o que também diz: ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Qual que é uma outra questão importante, irmãos? Para você não ser enganado, você não pisar em falso, você não tropeçar, você não ir para um caminho errado. Trazer no coração a palavra. Você meditar na palavra, buscar, porque cada vez que você lê mais a Bíblia, que você vem à igreja, ouve os cultos, estuda a palavra, você começa a pensar cada vez mais parecido com Deus. Você mergulha na palavra e você, peraí, nessa situação, o que eu faria? O que eu devo fazer nessa situação? Bom, Jesus, eu sei que Jesus faria de tal forma. Eu conheço Ele, eu tenho caminhado com Deus, tenho caminhado com Jesus, eu sei como Jesus fazia. Quando você lê o Evangelho, irmãos, quando você lê aqui o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, não leia querendo saber como foi. Olha como foi no passado. Não, leia para saber como é. Como é. Se Jesus agiu assim no passado, ele agiria assim também hoje. Então você vê como Jesus agia e procura agir da mesma forma. Então leia para você entender como Deus pensa, como Deus age, qual é a vontade de Deus. Quando eu falei hoje de manhã, e agora trazendo uma outra perspectiva, eles foram pregar numa cidade dos samaritanos. Eles não quiseram ouvir Jesus. Falaram: Jesus, sai daqui, não queremos ouvir a sua mensagem. Quando eles saíram da cidade, Tiago e João perguntaram para Jesus: queres, Jesus, é da sua vontade que a gente mande descer fogo do céu e destrua essa cidade? Olha só. Queres, Deus, Jesus, que a gente mande fogo do céu? É da sua vontade isso? E o que Jesus falou? É da sua vontade? Jesus citou um versículo bíblico. Não, vamos pedir uma confirmação de Deus para ver se a gente manda um fogo do céu ou não. Não, o que ele falou? Vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então, as decisões que vocês têm que tomar têm que ser baseadas no espírito do Evangelho. Não no espírito de destruição, não no espírito de luxúria, não no espírito de desonestidade. Sempre no espírito do Evangelho. O que você acha que é a vontade de Deus? Simples, veja o espírito do Evangelho, como Jesus agia, seguindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e eficaz. Um outro versículo interessante para nós, Colossenses capítulo 3, queridos. Vamos abrir lá. Outro versículo que orienta bem a nós, queridos. Colossenses 3,14. Acima de tudo, é o que a gente estava falando, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz, seja o árbitro em seu coração. A paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então, irmãos, o que é que muitas vezes Deus fala conosco? A paz no nosso coração. Mas você tem que estar em Deus, tá? Se você está buscando, você está orando, está vindo à igreja, né, o Espírito Santo está te revestindo, e você vai tomar uma decisão, e opa, eu acho melhor por aqui. Você pesou os prós e os contras, usando o bom senso, usando a sabedoria, opa, vou para a direita. E de repente, você que está em Deus, vem aquela coisa no coração, aquele peso. Não, peraí, esse caminho que não está me trazendo paz. Não está me trazendo paz, tem algo errado. Aí você para, ora, fala: Senhor, eu usei o bom senso, usei a sabedoria, pesei os prós e os contras, mas algo no meu espírito não está me dando paz. Aí você coloca aquilo diante de Deus, freia um pouquinho, pensa de novo, porque às vezes é o Espírito Santo te impedindo. E vamos continuar lendo aí, Colossenses 3, verso 16.
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Como eu falei, a palavra vai moldando o seu pensar. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Revestir, irmão, se revista da palavra. Cada vez mais você vai entender como Deus pensa, vai agir como Deus age, vai andar em amor, né? Vai andar em simplicidade e vai deixar Deus fazer quando Ele quiser. Veja, nos evangelhos, Jesus orientava as pessoas. Olha, Jesus, alguém chegava para a pessoa e falava: Jesus, com quem que o senhor quer que eu case? Com essa pessoa ou com aquela? O senhor acha que eu devo trabalhar como na carpintaria, né? Ou trabalhar recolhendo impostos? Nisso? A gente vê isso nos evangelhos, irmãos. Não vê. Jesus não orientava ninguém em relação à escolha profissional, em relação a quem vai casar. Não tem isso. E hoje a gente vê líderes aí em pseudo-igrejas querendo determinar: olha, você vai casar com essa pessoa aqui, estou te mandando. Está acontecendo isso aí, irmãos. Ou então pastores falando: olha, larga seu namorado e agora você vai namorar com esse aqui. Geralmente o filho dele, né? Pega a mulher bonita, larga seu namorado, e Deus me revelou, namora com meu filho aqui. Para com isso, irmãos. A gente não vê isso na Bíblia. Tudo o que você fizer, irmãos, siga a orientação da Bíblia. No Novo Testamento a gente não vê isso, então não é prática cristã. Não mexa. Claro que se a pessoa fala: olha, pelo bom senso, pela sabedoria, esse seu namorado, ele grita com a mãe, bate na mãe, xinga a mãe. Aí veja, ele está apelando para o bom senso, para a sabedoria. Ele não está falando: não, eu estou determinando que você... Não, aí é sabedoria, aí é diferente. Aí ele está se baseando nas Escrituras. Então, está querendo controlar, de novo, questão de marionete, querendo mandar, né, na vida da pessoa. Isso não. Eu trouxe aqui alguns versículos, mas nós não vamos ler. Em Gálatas 5 e Romanos 8, irmãos, diz que nós cristãos devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Sempre. Guiados pelo Espírito Santo. Aí você pensa: bom, então o Espírito Santo que vai me guiar, então ele tem que me dizer em qual padaria que eu devo ir. Não, irmãos, não. Quando a gente vê isso, que está sendo guiado pelo Espírito Santo, lá está dizendo: as obras da carne são essa, as obras do Espírito são essa. Os que são do Espírito Santo são guiados para praticar os frutos do Espírito, para mortificar o corpo. Esse era o tema. O tema não é padaria, não é escolha de profissão. Os que são guiados pelo Espírito Santo não andam nas obras da carne, andam nas obras do Espírito. Alegria, amabilidade, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciência. Os que são guiados pelo Espírito Santo vivem isso. Ser guiado no Espírito Santo não é escolher qual contrato você faz, qual profissão, qual pessoa. Não, use bom senso, use sabedoria, confie o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Isso é cristianismo, irmãos. É culto racional. É vida sábia. É pessoas que têm cérebro, que pensam, que Deus fez o cérebro para pensarmos e usarmos ele. E quando for necessário, irmãos, ele vai falar com você. O mais ele fará. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos que o Senhor nos guie da forma do Evangelho, direcionando o nosso viver, nos impedindo pelo Espírito Santo a ir em direções que não são do teu agrado, mas que o teu povo caminhe em simplicidade, em liberdade, como filhos, não como robôs, não teleguiados, andando em segurança, em tranquilidade e em paz. Sabemos que nós podemos confiar no Senhor, que o Senhor faz o querer o realizar, o Senhor coloca paz no coração, o Senhor nos dá os sinais quando forem necessários. O Senhor sabe conduzir a nossa vida em paz, em tranquilidade, sem uma espiritualidade adoecida, doentia, não. Uma vida tranquila, em paz. Que o Senhor possa guiar a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa direcionar o nosso futuro conforme lhe agrada. Nós estamos aqui no Espírito, Salmo 37, Senhor, entregando os nossos caminhos em tuas mãos. Em tuas mãos, é teu, Senhor, o nosso futuro.
Nosso amanhã pertence a Ti, faz o que lhe apraz. Nós confiamos no Senhor, que não vai nos deixar cair, não nos vai deixar tropeçar. A Tua promessa, Senhor, diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita. Mas o Senhor vai estar nos conduzindo. Conduz, Senhor, mostra aos Teus filhos, quando aparecer a oportunidade de servir, que os Teus filhos tomem a decisão certa, como Esther tomou. E que o Senhor possa sempre nos guiar pelo Teu Santo Espírito, colocando paz no coração. E que o Senhor possa revelar quando não for da Tua vontade. Quando tiver um fruto que vai nos fazer mal, um fruto proibido, fala conosco, diz não, Senhor. E dá-nos as condições de Te obedecer. Faz-nos obedientes à Tua palavra quando o Senhor se revelar. Que a gente caminhe nessa terra, Senhor, como cristãos sadios, cristãos do Evangelho. Cristãos que pensam conforme Cristo, que agem conforme Cristo, imitadores de Cristo. Que a gente pense o que Jesus faria no meu lugar. Mais do que sinais, Senhor, mais do que sonhos, mais do que visões, a gente anda pela presença do Espírito, pela paz no coração, pelo desejo que o Senhor toca lá dentro de nós, por uma mente renovada. A Tua palavra diz, nos ordena transformar nossa mente, renovar nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É renovar a mente para experimentar a vontade. Não é buscar sinais para experimentar a vontade, é renovar a mente, mudar o nosso coração, mudar dentro de nós. É aqui que precisa ser mudado. Muda dentro de nós, Senhor, para podermos experimentar a Tua vontade. Nós queremos isso, Senhor. Fala conosco sempre. Eis a Tua noiva. Em nome de Jesus, amém.